Essa noite aqui em casa, finalmente tive uma trégua dos grilos que vivem aqui no forro do teto. É incrível como basta que dê 7 horas da noite em ponto e eles começam ali a fazer barulho e fica impossível de gravar porque parece que ele resolve ficar bem aqui em cima da câmera. Então é praticamente impossível fazer um vídeo de qualidade à noite, que é o período do dia em que eu consigo produzir melhor o conteúdo, né? Porque durante o dia eu tô trabalhando, tô prospectando clientes, estudando. Então, agora que eles deram uma trégua, pelo menos estão um pouco mais baixo, talvez você até escute no fundo um pouco o som deles. Eu tô aqui pra falar de um comentário que surgiu um vídeo meu, o vídeo, se eu não me engano, do fim do marketing da editora H1. Foi o Pedro V. Araújo que fez o comentário. Ele falou que gostou muito do canal e pediu que eu fizesse um vídeo explicando como eu estudo os livros, falando sobre anotações, etc. Então, Pedro, esse vídeo é pra você. Eu tô aqui pra explicar um pouco de como eu estudo e como eu leio, né? Basicamente, qual o método que eu sigo. Já vou adiantando que o método não é invenção minha. O método que eu vou te contar agora, eu aprendi muito com dois de Carvalho, Ícaro e Olavo. Quer você goste ou quer você não do Ícaro ou do Olavo, eles de fato têm ali métodos que funcionam para isso. Então, mesmo que às vezes algumas pessoas não concordem com o posicionamento político ou não gostem do que um ou outro fala, eles de fato agregaram muito nessa questão para mim. E também em outras questões da vida, como encontrar vocação, focar no trabalho, que é algo que eu tenho tentado exercitar mais firme para eu ficar cada vez mais firme no trabalho, firme e forte. E o método deles, basicamente, tem também o professor Pierluigi Piazzi, eu já ia me esquecendo dele. Então, o método que eles todos me ensinaram, né, que eu fui aprendendo com eles, fui fazendo ali um misturê de métodos, inclui rabiscar os livros. Eu sei, tem gente que não gosta de rabiscar os livros. Você pode colocar então um post-it, se você não sentir vontade de rabiscar. Mas envolve rabiscar, marcar o livro e você depois hierarquizar as informações que você anotou. Então vamos considerar essa primeira etapa. Você faz uma leitura do livro, você marca nele com marca-textos de diferentes cores as citações que você quer por ordem de importância. Pega ali um marca-texto para você marcar uma frase legal. Um para você marcar uma frase que eu consideraria de nível 1, que é uma frase importante, interessante, e uma de nível 2. Você pode dividir, por exemplo, por um marca-texto para marcar uma frase que te trouxe um insight interessante, ou um marca-texto para alguma outra coisa. A importância do marca-texto é de fato destacar o texto de todo o restante do texto, né? Não existe outra palavra para explicar isso. Ele de fato está ali para diferenciar as partes do texto e destacar algo que numa releitura você vai conseguir achar mais facilmente. Para facilitar ainda mais isso, você pode pegar ali a contracapa do livro, né? Você vai ter aqui um livro, por exemplo, eu estou com o 22 Leis do Marketing. Você vai passar aqui algumas páginas logo após o título dele e costuma ter uma página em branco, como essa daqui, ó. Aqui, talvez não dê para ver porque está muito claro, eu anotei de lapiseira todas as marcações que eu fiz no livro, separando por grau de importância. Ao lado de cada marcação que eu faço com marca-texto, eu coloco alguns asteriscos para marcar a importância daquilo ali, para ficar mais fácil também de eu ver, para não ter que escrever aqui. Página 23, marca-texto amarelo, quer dizer tal coisa. Eu ponho 23 e 3 estrelas. Eu vou bater o olho lá e vou saber, tá bom? Então aqui eu faço basicamente uma reunião, um agrupamento de todas as anotações que eu fiz durante o livro. Dessa forma, eu consigo, numa futura consulta ao livro, encontrar mais fácil tudo que eu estou buscando. Por exemplo, eu tenho aqui na página 24 uma marcação de 3 estrelas, em que eu falo sobre criar uma categoria onde você possa ser o primeiro. Essa, se eu não estou enganado, é a lei da categoria, que eles ensinam aqui. E basicamente diz, se eu não posso ser o primeiro do mundo a fazer alguma coisa, então eu posso ser o primeiro brasileiro. Se eu não posso ser o primeiro brasileiro, então vou pegar a categoria primeiro mineiro a fazer isso, ou primeiro paulista. Então, tanto faz o que você fez, né? Desde que você seja o primeiro em alguma coisa, você cria uma categoria para isso. Então, só para exemplificar, essa é uma das marcações. Tem também outras marcações, por exemplo, de uma estrelinha, né? Um asterisco, que são marcações menos importantes. Agora, um outro ponto tão importante quanto você marcar o livro, você ter uma frequência de releitura dele. O conhecimento se absorve não por, vamos dizer,
livros lidos, quantidade, mas por qualidade da leitura. Então, você pode demorar muito tempo para ler um texto, ler um livro. Aqui eu coloco também no meio textos e cursos que você está vendo. Você pode ler um livro ou ver um curso e ver bem devagar para que você veja várias vezes a mesma frase, tire várias conclusões, pesquise aquelas frases em outros lugares. Se o autor, por exemplo, mencionou um terceiro ali no livro, como por exemplo, agora eu estou lendo o livro do Edward Bernays, o Propaganda, em uma versão que não está traduzida no Brasil, não está traduzida, né, basicamente. Alguém de forma independente traduziu, eu consegui esse arquivo. Então, ali no meio ele menciona um artista, eu acho que um artista de circo, que ajudou a melhorar o mundo da propaganda, o mundo das relações públicas. Então, foi atrás do cara. Esse é um livro que eu tô lendo bem devagar, fazendo anotações, e mesmo sendo um livro curto, li de 100 páginas, que daria para ler fácil em 1, 2 dias, tô levando ali uma semana, 2 semanas, para conseguir absorver tudo, fazer várias notas de rodapé ali, anotações, para que eu consiga, de fato, extrair o máximo do livro, né? Se eu não me engano, Adestir Tilanges, que é um padre, que é o autor do livro A Vida Intelectual, é ele, autor do livro A Vida Intelectual, estava confundindo com o Julius Payot, que fala da educação da vontade, mas Sertilanges fala que a gente deve ir aos livros como uma dona de casa vai à feira, basicamente sabendo o que você está buscando. Se você quer absorver o máximo de um livro, você pode saber, estou lendo esse livro para aprender isso, isso e isso. Então você faz uma leitura com esse foco, com esse objetivo de encontrar e extrair aquela informação. Quando você não tem um objetivo, você vai ler e às vezes nada vai realmente te fazer diferença. Então você tem que saber o que está buscando. Ou pelo menos ler com muita atenção para aquilo internalizar em você. Um outro ponto muito importante que eu só fui lembrar na hora da edição é que você deve ter uma certa suspensão da descrença na hora de ler o livro. Eu explico. Você deve por um segundo esquecer todos os pressupostos e preconceitos que você tem com o autor ou com o tema. Você deve suspender as suas descrenças com relação ao livro para que você consiga retirar o melhor dele. Depois que você ler o livro e entender a tese do autor, aí sim, é hora de você confrontar o que ele está dizendo, de você buscar fazer perguntas que ele não fez, para você aí talvez chegar a conclusões que ele não chegou. Esse é um dos pontos bem importantes que eu tenho para tratar aqui com vocês. Acredito que esse vídeo aqui já explicou basicamente tudo que eu tinha para tratar. E um ponto importante também, antes que eu finalize aqui, né, eu falei um pouco do método de mistura do Ícaro, do Olavo, e agora para finalizar com o Pierluigi. Ele fala uma frase legal, aula dada é aula estudada hoje. E vamos aplicar isso também aqui ao livro, né? Capítulo lido, capítulo estudado, capítulo resumido, vamos dizer assim. Então, se você leu o capítulo, não lê, fecha o livro para o antes de volta não. Antes de dormir, pega, revisa, porque assim você vai ficar internalizando, tá? Isso aqui entra naquela categoria que eu acabei de falar, a parte do método que é revisar o livro. Vale mais a qualidade da leitura do que a quantidade de leituras. Então, a partir do momento que você fizer isso, eu acho que você vai conseguir ter uma rotina de estudo, uma forma de aprendizado bem eficaz. Você vai conseguir ler os livros ali sem ter a sensação de que você não se lembra de nada depois e você lê e não ficar achando que nossa, mas eu li o livro, mas nem lembro do que ele está falando, não agregou nada na minha vida. Então, tenta aplicar isso daí que tem tudo para dar certo, tá bom? Bom, é isso daí. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre temas relacionados a marketing, leitura, recomendo que deixem aqui nos comentários, que eu vou responder vocês. Por enquanto eu estou um pouco menos ativo no Instagram, porque, como eu disse no outro vídeo que está aqui no card, eu estou evitando redes sociais. Eu estava muito ligado nelas, praticamente um viciado em redes sociais, e não consegui trabalhar direito por conta disso. Então eu cortei tudo que podia. Você pode entender um pouco mais disso, sobre esse método, né, agora para largar as redes sociais, nesse vídeo que está aqui no card. E você pode também ver, quem sabe, a análise de um livro para escolher se compra ou não. Aqui do lado a gente tem o livro do Storynomics, da Goma Editora, que é um dos livros que as pessoas mais procuram aqui no canal. Então é isso. Espero que fiquem todos bem e eu vou indo. Até a próxima.